por terem confiado em mim e me terem privilegiado com esta participação, agradecendo e portanto é com gratidão que eu aqui estou, desejando a esta casa e a quem nela trabalha, dos dois lados da vida, que ela continue a ser o reduto de aprendizagem e amor, que é aquilo que a Casa Espírita deve ser, onde se insere, e que todos possam receber o auxílio que vêm buscar. E o esclarecimento também. Então, o tema que me foi proposto, o desafio, é que eu falo sobre eu e os outros, que sintonia. É evidente que para falar é um tema muito abrangente, pode ser tratado de diversas formas, cada um poderá abordá-lo da forma como entende que pode ser o caminho. Eu fiz uma abordagem, é esta que vos vou trazer hoje, com muita humildade. É sempre uma partilha de estudos, porque ao tratar o tema, eu tratei-o primeiro para mim, e com isso é que estou depois a partilhá-lo para vós. Portanto, a aprendizagem é sempre primeira para nós próprios, certo? Então, o que é que nós podemos, como é que nós podemos iniciar? Nós somos espíritos imortais. Toda a gente, quem está já desperto e tem o conhecimento da doutrina consoladora, sabe isso. Temos muitas vidas, já vivemos muitas, iremos viver muitas mais. Às vezes até se pode perguntar porque é que estamos ansiosos. E Deus, que nos ama incondicionalmente, dá-nos sempre novas oportunidades. Oportunidade de nós limarmos as nossas arestas. Mas como espíritos imortais que somos e já tivemos muitas vidas, temos um padrão mental, temos um acumulado, um histórico, que é o nosso histórico, que é somatório de todas as vivências que já tivemos. Isso está gravado em nós, no nosso corpo espiritual. Então, quando nós vimos para uma nova vivência, certamente que temos tendências, temos impulsos, temos situações que fazem parte desse nosso património. E o objetivo qual é? É que nós possamos voltar à pátria espiritual um pouquinho melhores do que aquilo que éramos quando chegámos até aqui. E para quem já está, já tem ou já despertou a sua consciência, é mais fácil, ainda que seja trabalho difícil. Porque há muita gente adormecida, anestesiada, e que acha que chega ao fim, acabou, o túmulo é o final e pronto, acabou-se tudo e não há mais nada. Não é assim. A doutrina é bem clara e esclarece-nos de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. E portanto temos um percurso que nós aceitamos de ser inseridos num coletivo. É sempre o trabalho no coletivo, é uma oficina de trabalho a Terra. E quando eu escolhi esta imagem, eu escolhi a imagem não para realçar a importância do eu, da figura que está ali a vermelho, mas sim para mostrar que está num coletivo, não pode dissociar-se dele, tem que aprender com ele. Mas a forma como vai lidar com o coletivo depende sempre da pessoa. E é centrada na pessoa, centrado no eu, que deve fazer a sua aprendizagem. E não é fácil. Porque se entrar na pessoa, eu não posso dizer que me acontece isto ou aquilo por causa do outro. E quando eu digo o outro, não digo só aqueles visíveis. Eu digo o mundo, desencarnados e encarnados. Porque nós fazemos sintonias. Nós vivemos mergulhados em sintonias, em conexões. E esse mundo é aquele em que nós vimos, e com o nosso pensamento, com a nossa mente, nós vamos conectar-nos a determinadas situações. Por isso a doutrina é muito clara quando nos diz que o pensamento é o estudo muito importante para a nossa caminhada. Onde é que nós queremos viver? Então, para este percurso, não é? Para esta chamada de atenção em relação à sintonia, ao pensamento, é que eu escolhi alguns slides. E cada uma das situações que eu trago, que eu recolhi, é no fundo para
para debater ou para apresentar e podermos explicar ou podermos avançar e fazer e tecer comentários sobre isso. Ora bem, portanto, nós estamos inseridos no conjunto, no coletivo. É no coletivo que temos que aprender uns com os outros. Pronto, isto é verdade. Então, temos um mundo de possibilidades. Eu tenho aqui uma cábula, que é para depois não me esquecer das coisas que quero, porque depois entro por outro caminho. Nós vivemos num mundo de possibilidades. Escolher esta ou escolher aquela é nosso livre-arbítrio. Mas nós temos deveres, não temos só direitos. Temos deveres em relação ao coletivo, porque somos responsáveis por nós próprios. O dever começa em nós, connosco mesmos, e depois com os outros. Então eu escolhi para a abertura de um livro de Leon Denis, que é um livro que foi escrito, ou seja, o Leon Denis começou a escrever o livro muito mais cedo, mas foi acrescentando. E o livro tem data de 1922, a versão final. Ele morreu 5 anos depois, ou desencarnou 5 anos depois. E neste livro, é um livro fantástico, porque as obras de Kardec são fundamentais, têm a base, mas depois há livros complementares. Leon Denis trata o problema do ser, do destino e da dor. E centra exatamente o seu estudo nesse processo. É um livro, foi dos primeiros que eu comprei quando cheguei à doutrina espírita, já lá vão alguns aninhos, não é? 20 e qualquer coisa. É uma jovem. Estamos todos na infância espiritual. Bom, mas entretanto, então, neste livro, que é sempre muito bom voltar a ele, temos muito para ler, não é? Muitas coisas que nós vamos encontrando, mas lido numa altura, de vez em quando volto a ele, e agora voltei novamente e pensei, há quanto tempo eu não ia a este livro e tem tanta coisa aqui que eu tenho que reler. Acho que toda a gente vai descobrir mais à frente alguma coisa que não reparou quando leu as primeiras vezes. Creio que é comum, não é? Então, neste livro diz-nos assim: a alma vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência da vida. Pronto, não é? Criada por amor, criada para amar, tão fraca que pode encerrar-se de uma forma acanhada e frágil, como um corpinho físico, mas é tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. Então, esta dimensão do pensamento, nós podemos projetar-nos através do nosso pensamento e ir receber as ajudas, as energias que nós precisamos e que são alavancas para a nossa aprendizagem, mas também não é só aprendizagem. Porque o que é que interessa aprender e depois não fazer nada? Esse é que é o grande problema. É porque vale a pena dissertar, disserta-se muito, fala-se muito, mas depois, na prática, a pessoa não consegue fazer nada. É bonito, é só bonito, por fora. Mas o desafio da doutrina é que nós comecemos por dentro, dentro de nós. Por isso, o eu, para depois poder conectar-se com o todo. Então, este início, e diz-nos ainda, a alma contém em estado virtual, e hoje é uma palavra muito usada, não é? Um estado virtual, todos os germes do seu desenvolvimento futuro. Ou seja, nós trazemos connosco as sementes, trazemos connosco o essencial para depois podermos desabrochar. Quando é que isso vai acontecer? Depende da nossa vontade e do esforço que fazemos para pôr a vontade em ação. Mas nós vamos ter que chegar lá, porque há uma lei, é da lei. Toda a gente tem que progredir, toda a gente tem que evoluir. Então, leve mais tempo ou menos, nós vamos ter que despertar. Não é? E isso está aqui muito bem equacionado neste capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Então o objetivo é sempre nós aprimorarmos, melhorarmos. Podemos ter todo o tempo, Deus dá-nos essas possibilidades, mas sabemos que o tempo urge e que é bom não perdermos tempo. Portanto, passarmos à ação. Pensarmos que o hoje é uma oportunidade e é a oportunidade que nós não devemos deixar fugir.
só porque estamos aliciados ou anestesiados com o ambiente, com aquilo que a sociedade nos pede, com aquilo que são os desafios superficiais, e não estamos a ir e não estamos a desenvolver aquilo que é a nossa essência, porque nós a temos. Isso diz-nos o Leon Denis. Então, num outro livrinho, Sinal Verde, é um livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e este livro é como um código de estrada, não é? Um sinal verde que nos regula a condução da vida, não é? Mas tem um prefácio este livro, e nesse prefácio de Emmanuel escreve de uma forma muito sucinta, muito é preciso ler bem, é preciso desenvolver as frases para podermos entender a importância e aquilo que ele tenta transmitir-nos em tão pouco. Diz assim: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais. Então, o oceano é uma coisa imensa. Ondas mentais, nós não as vimos, nós já temos fisicamente, através das possibilidades de comunicação, a qualquer momento, em podemos contactar qualquer parte do mundo, fisicamente. Mas isto também existe a nível de ondas mentais. Todos respiramos no oceano de ondas mentais, mas com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então, nós, com o impositivo, porquê? Temos a obrigação de, vivendo nesse oceano de ondas, escolher aquelas que melhor sirvam a nossa progressão pessoal. E para isso, para fazer a sintonia com essas ondas, eu tenho que melhorar o meu interior. Porque eu penso assim, vamos imaginar, e muitos de nós pensamos, nós somos boas pessoas, todos somos, não é? Aqui, boas pessoas. Mas nós temos sempre um olhar muito terno e muito complacente connosco próprios. Porque é muito mais fácil olhar para os outros. E connosco somos muito complacentes, nós não temos nada daquilo que estamos a olhar, não é? Mas não é assim, porque é-nos também, a doutrina explica-nos, que nós vimos nos outros o reflexo de nós mesmos. Então, quando nós estamos neste oceano de ondas mentais, nós podemos fazer escolhas com a nossa própria progressão. Diz o apóstolo Paulo a que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que, daí, recolher aquilo que me interessa mais. Mas eu não posso só escolher por fora. Porque eu posso, como eu ia dizendo, eu posso escolher esta ou aquela pessoa que me agrada melhor, as outras não me agradam, mas no mundo espiritual a situação não é assim. Eu não sou aquilo que eu quero ser, nem a forma como os outros me veem. Não sou muito mais do que isso. Mas às vezes tenho dentro de mim exatamente o inverso daquilo que eu quero ser, ou que eu quero mostrar que sou. Mas para o mundo espiritual, eu sou conhecida e o meu currículo vitae do mundo espiritual é a minha aura. E a minha aura é formada pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu tenciono fazer, pelo meu esforço, pela minha vontade. É a nossa aura. E nós somos conhecidos. Então, quando nós muitas vezes nos queixamos das coisas que nos acontecem, esquecemos-nos que nós temos ímãs em nós que fazem a atração dessas situações. E são esses ímãs que nós temos que trabalhar. São essas situações que nós temos que tentar ultrapassar. Mas temos muito tempo. Porque Deus dá-nos as situações de uma forma homeopática, em pedacinhos, em prestações. E hoje eu posso estar a passar, ou nós podemos estar a passar por situações que são situações que decorrem de processos de há muitos anos, 500 anos. Mas só agora é que temos condições, é que temos força, é que temos condições de aguentar, ou maturidade emocional suficiente para aguentar uma situação que eu tenho que passá-la. Posso não ter tido antes. E não sabendo quando é que vou ter outras condições para aguentar outras.
e assim sucessivamente, porque isso é uma aprendizagem. Eu tenho que viver as situações para poder trabalhá-las. São desafios. Porque eu não consigo fazer mudanças, eu pelo menos não consigo, não é? Fazer mudança de um dia para o outro, não é? A natureza não dá saltos, ninguém passa assim, eu agora amanhã quero acordar boazinha e pronto, amanhã vou acordar boazinha, mas depois há lá uma situação qualquer que eu me deparo no dia a dia e de repente vem alguma coisa menos boa que sai de mim e que eu não queria fazer, mas acabo por fazer. Então, nós respiramos num oceano de ondas mentais, mas temos um positivo de ajustá-las em benefício próprio. Emitimos forças e recebemos-las. Estamos sempre a projetar com o nosso pensamento para o ambiente, mas também recebemos do ambiente para nós. E queiramos ou não, diz-nos Emmanuel, queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Parem. Portanto, eu só faço sintonia exatamente porque em nós, porque em mim, eu tenho as condições para essa sintonia. Eu afeto e sou afetada pela mesma forma. Eu creio que neste prefácio de Emmanuel, do Sinal Verde, alguns livros estão em PDF, é sempre bom ter os livros em papel, não é? Mas nós não podemos ter tudo, não é? Na biblioteca em casa, senão eu já tenho tantos, senão alguns não têm. Alguns têm, outros tenho em PDF. Mas nós temos a possibilidade de ler pequenas coisas e depois ter outros mesmo para manusear. Mas há um outro livro que trata do pensamento, que é livrinho pequenininho, fininho, poucas páginas, mas de uma riqueza incrível e que vai um pouco ao encontro daquilo que foi dito anteriormente no prefácio do Sinal Verde. É o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 8 tem o tema Associação. Associação. E diz-nos assim: a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A associação. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho mesmo na sua casa. Vive sozinha. Não vive. Não vive, ninguém vive sozinha. Queira ou não. E às vezes, mesmo que não queira, tem lá as presenças de sintonia que ela própria cria com o seu interior, não com aquilo que quer passar ao outro. Esta parte é muito importante. Eu gosto de estudar sobre o pensamento exatamente pela responsabilidade que isso dá. Não é? Pela responsabilidade. E diz-nos ainda: na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Se eu tiver um dia muito triste, de repente eu sintonizo com uma quantidade de almas extremamente tristes que vão potenciar a minha tristeza e eu posso deixar-me ir embalando naquela sintonia, porque as pessoas não dão conta, não é? Fazem colinho e acabam por agarrar os outros na mesma ideia e vão-se deixando levar. Como eu digo, a tristeza pode ser outro fator, não é? Às vezes mais gravoso. E com isso nós atraímos para a nossa vida quem nós não queremos, ou as mentes que vão conseguir desequilibrar-nos, não é? E o importante é que nós estejamos a harmonia interior. Então, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Muito parecido com o anterior, também é do mesmo autor. E diz-nos ainda: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, e isto é extremamente importante, da nossa faixa de simpatia. Aqui, simpatia no sentido do mesmo teor, não é? Ora, sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Então quer dizer, quando eu estou a relembrar situações que não gostei, eu estou a viver essas mesmas situações. Estou a criar
a mesma envolvência, estou a criar o ambiente, estou a reviver. Nós temos muito hábito de estar sempre a reviver as situações que já vivemos, até das doenças, não é? Aconteceu assim, aconteceu assado. Mas reviver isso é trazer para nós novamente aquela soma de coisas, de pensamentos, de sintonias que houve naquela altura. E a propósito disto, e porque nós muitas vezes vamos lá ao passado, e muitas vezes porque estamos preocupados com o futuro, e é tudo tão rápido que é o presente, acaba por ser, não é? Porque no livro A Gênese, Deus diz, o livro A Gênese, Kardec diz que o passado e o futuro são o presente para Deus. Portanto, é tudo muito encadeado. Porque as nossas vidas são solidárias entre si. Tudo é associação. As nossas vidas são solidárias. Não se passa de uma para outra assim, de repente. Então, eu não trouxe nenhum slide, mas num livro que é O Mundo Maior, da série Nosso Lar, há uma explanação no capítulo 3º, uma explanação de Calderaro em relação a André Luiz, que André Luiz médico, e portanto a explicação é muito mais profunda. Aqui eu não tenho condições para abordar com essa profundidade médica, obviamente, mas ele dá uma imagem para nós, quando explica a André Luiz, porque é que duas pessoas, uma encarnada e outra desencarnada, estavam tão unidas, estavam tão em simbiose, com o mesmo tipo de pensamento, e ele estava a analisar um e outro, e estava a perceber que o pensamento era igual. E a propósito disso, o Calderaro faz uma comparação e diz: o nosso cérebro, a nossa mente, não o nosso cérebro, a nossa mente é como um castelo de 3 andares. No primeiro, nós temos a morada, a moradia das nossas vidas de instintos, primitiva, das nossas, aquilo que fomos acumulando de automatismos. Não é? Há coisas que nós não pensamos, não precisamos de pensar para fazer, fazemos de uma forma automática, não é? Aprendemos a fazer uma coisa e fazemos de uma forma automática. Então, essa é a sede dos nossos automatismos. Depois temos o outro piso, que é o piso da existência atual, onde nós vivemos atualmente, com as personas que nós vamos representando, no fundo é a nossa personalidade. Nós aqui no trabalho temos uma atividade, na família temos outra, com crianças temos outra, mostramos diferente, mas tudo isso faz parte desta nossa vivência, da nossa persona, que vai acumular às vidas anteriores, mas é sempre a mesma individualidade, apenas vem desempenhar um papel diferente. Então, nesse segundo piso, é a nossa existência atual. É onde nós vamos aprendendo, onde nós vamos tentando melhorar os nossos conhecimentos, a nossa forma de estar. E depois temos o terceiro piso, que é a moradia daquilo que é o melhor que há, que é a parte espiritual, a parte mais elevada, aquela onde nós podemos ir, mas é aquela onde nós não vamos muitas vezes. Então, quer dizer que nestes 3 andares representa o passado, o presente e o futuro. E quer dizer que eu vou muito mais vezes ao primeiro, porque estou sempre a relembrar situações. Muitas vezes estou e permaneço nas coisinhas da vida rotineiras, sem vontade de ir mais além, e mantenho nesse segundo piso, e esqueço-me que nós temos, que a doutrina nos ensina a prece, a elevação do pensamento, a introspeção. E quando eu faço esse percurso interior, aquele que Santo Agostinho nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, que é chegar à noite e relembrar o percurso do dia, o que é que eu fiz, o que é que eu poderia fazer melhor, esse que é ir lá acima, ao terceiro andar, nós vamos muito pouco. E é aí que nós vamos receber as energias, é que vamos receber o conforto, porque temos muitos seres que quando nós viemos para a Terra, eles apostam na nossa vida. São amigos espirituais. Eles estão à espera que nós façamos o melhor. Eles esperam que nós regressemos melhores. Estão lá.
eles riem-se, festejam as nossas situações boas, não é? Os nossos sucessos, as nossas vitórias, e choram com os nossos fracassos. Então, podemos ir, muitas vezes, recorrer ao nosso guia espiritual, à casa espírita, mas fazer esse trabalho superior de ir ao outro piso. Então é muito interessante essa imagem de Calderaro nesse livro Mundo Maior. Mas o Livro dos Espíritos tem uma questão, na questão 459, sobre a mesma situação, dentro da mesma linha. Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é muito clara. Eles dizem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente, não é sempre nem nunca, mas muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então porquê? Porque pelas minhas imperfeições, todos temos, mais aqui, mais acolá, nós estamos todos misturados, mas todos estamos num mundo de expiação ainda, onde o mal prevalece. Nós estamos cá, é porque aqui é o lugar onde nós temos que desenvolver as nossas capacidades, as nossas faculdades. Então, se fizermos a tal sintonia com as ondas que nos envolvem, e se nós tivermos em nós ainda essas imperfeições que nós não temos força para levar, para aperfeiçoar, para limar, então nós vamos ser muito mais influenciados pelos espíritos que nos dirigem. Porque o espírito superior, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos inferiores não. Estão sempre prontinhos para dar a sua ferrada, para interferir, para magoar, para pôr as pessoas mal umas com as outras. É bom que nós pensemos nisso. Então, continuando nesta a minha busca, qual é o significado da vida? E Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, diz no capítulo 11 deste livro, Momentos de Meditação: a vida possui um significado especial, que reside no autodescobrimento do homem, que passa a valorizar o que é ou não importante no seu peregrinar evolutivo. Esse é que é o significado especial que a vida tem. Então, esse autodescobrimento é esse trabalho, esse esforço, a vontade que eu devo fazer para me conhecer, saber como é que eu vou reagir. Quando o pensamento foge para estar a avaliar aquilo ou aquilo outro, temos de tentar afastar. Vamos conseguir ou não? Pois às vezes conseguimos, outras vezes não, mas temos de tentar. E mais importante ainda também é, para além, nós podemos ter situações e esperar muita coisa das pessoas. Mas esperamos porquê? Porque elas não têm que fazer exatamente aquilo que eu espero. Porque eu espero na medida do meu conhecimento, daquilo que eu acho. Mas ela pode ter uma percepção diferente, formas diferentes, e portanto se eu me magoo, é porque eu esperei e uma coisa que ela não pode dar. Eu não tenho que me magoar. Essa aprendizagem também é um ponto que é difícil, mas que nós temos que aprender no relacionamento com os outros. Agora, eu tenho que aceitar tudo? Não. Aliás, o Evangelho também diz, num capítulo 10º, salvo erro, questão 21, se não estou a falhar muito, que nós, quando o objetivo, quando aquilo que está a acontecer é no coletivo ou afeta o coletivo, nós temos responsabilidades individuais de dizer que não. Não é assim, porque senão o mal prevaleceria e não havia barreiras. Não, nós temos obrigação. Agora, se é uma situação individual, não vale a pena. Cada um tem que seguir o seu caminho. Agora, eu tenho o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, mas temos obrigação. Um dever é de respeitar o outro. Eu vou ter isso aí no fim. Respeitar o outro
respeitar, eu não sei qual é a progressão do outro, não sei que vidas é que já teve, que conhecimentos é que já teve, que vivências é que teve para fazer essa avaliação. Não tenho o direito de fazer essa avaliação, porque eu não estou com as pessoas, mesmo quando nós ouvimos as situações, aquele contou uma coisa, mas ele contou, mas é a perspectiva dele. Eu posso, conhecendo, ter uma perspectiva diferente. Eu não sei. Por isso, nessa avaliação, há sentimentos que nós devemos dominar em nós. E o primeiro sentimento é não ter ódio. Não ter aquele desejo de vingança. Isso é uma harmonia que eu consigo para mim própria. Não ter esse tipo de sentimento. Mas eu posso interessar-me estar com A ou B ou C ou não. Aquele ambiente pode não me interessar e eu não tenho que conviver com ele. Mas não tenho o dever de não ter esse tipo de sentimento. Porque se eu tiver esse tipo de sentimento, primeiro prejudicado quem é? Sou eu própria. Não é o outro. Quando chegar ao mundo espiritual, aquilo que me vai ser perguntado é o que é que eu fiz, não é aquilo que os outros pensaram que eu fiz. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz, eu e toda a gente, certo? Não aquilo que os outros disseram que eu fiz, não. Portanto, é eu com eu próprio, todos nós connosco próprios, que devemos ser mais verdadeiros. E a partir daí, as pessoas, não gosto de ouvir falar mal, paciência, nós sabemos que há pessoas que não têm sintonia. Eu posso conhecer uma pessoa, não a conhecer, não conheço e não tenho simpatia por aquela pessoa. Há ali uma situação energética que não combina. Pois não é? Temos energias diferentes. Inclusive, nós podemos fazer uma aprendizagem e há determinados assuntos, determinados ambientes que já não me dizem nada. Deixa de ter interesse, eu já estou noutro tipo de interesse. Agora, tenho a obrigação de não desenvolver sentimentos de aversão, de ódio, de desejo do mal para outros. Mas isso é um trabalho pessoal. Então, ainda, é o tempo, há um autor, é médico, é um estudioso da mente, é neurologista, e que diz assim, vai ao encontro da mesma linha. Cada um de nós terá uma responsabilidade individual para construir o seu próprio mundo mental, selecionando o que fala, o que vê, o que ouve, o que lê, porque tudo isto implica em incorporar para sempre matéria mental no nosso psiquismo. Isso é importante, portanto, nós educando a nossa vontade, educando os nossos hábitos, vamos conseguir fazer essa separação. É o Nubor Orlando Facur, este médico da Associação Médica Espírita do Brasil. E tem vários livros sobre a mente, a mediunidade. É um estudioso. Então, isto é de um artigo que ele publicou, por isso eu não tenho o livro, ele não está no livro, menos nos 2 livros que eu tenho dele, mas está num artigo que está publicado. Cada um de nós terá uma responsabilidade individual para construir o seu mundo mental, selecionando o que fala, o que vê, o que ouve. E nós temos um mundo de notícias a entrar pela nossa porta. Temos que estar atualizados, claro que sim, mas explorar aquelas situações menos boas, nós vamos incorporando aquilo. Cada vez que estamos a pensar naquela notícia, nós estamos a criar alimento para o nosso psiquismo. E é um alimento mau. Porquê que não se dá realce àquilo que se faz tanto e tão bom, não é? Então, esse tanto e tão bom é que nós devemos alegrar-nos. Olha, uma notícia boa, alguém faz isto, aquele está a ter aquela iniciativa, olha, a cooperação é tão boa ali naquele lugar. Pronto, isso são ideias que vão fortalecer o nosso desejo comum, que é o do bem-estar. E, portanto, também achei importante este realce. E há um livrinho que é Justiça Divina,
E este livro de Justiça Divina, para quem não sabe, ele tem comentários sobre o céu e o inferno, de Kardec. E Emmanuel, em várias sessões, no Chico Xavier, ele estabeleceu e descreveu uma série de informações, de alimento, no fundo, para a nossa alma, não é? Num texto, um dos últimos textos do livro, diz Bom Combate, e foi numa reunião pública de 1961, curiosamente, dia 21 de janeiro. Eu não tinha reparado, mas como estas coisas acontecem, não é? Nós pensamos que temos algumas ideias, mas muitas vezes a intuição e a inspiração é-nos dada, curiosamente, no dia 20 de janeiro. Dá muitos anos atrás. Fizemos de propósito. Foi, se calhar foi isso, não é? Já foi a pensar em que eu trazia este trecho, está bem. Neste livro, Justiça Divina, diz-nos assim: a existência terrestre é o bom combate. Não diz que é diz que é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Não é? Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E atenção, porque aperfeiçoamento não é perfeição. Entre aperfeiçoamento e perfeição vai uma de grande distância. Mas aperfeiçoamento individual é património próprio. É a vitória que não se altera. É aquela que nós levamos mesmo connosco. Nós agregamos ao nosso psiquismo, ao nosso corpo espiritual. Vai acompanhar-nos. E em toda a parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Nós mesmos, nós, com o nosso interior. Esse é o campo em que nós temos que trabalhar, não é? Achei que também isto é muito... as pessoas podem não gostar muito, porque isto faz com que eu não tenha que imputar responsabilidades a ninguém. A responsabilidade é sempre minha e eu vou influenciar com isso, com a minha forma de estar, aqueles e os outros com quem eu estou também me influenciam, e portanto há aqui uma permuta, mas é bom nós fazermos esta reflexão, exatamente para melhorarmos a nossa vida. Agora estamos a construir o caminho imediato. E eu gostei muito de ver este livro, Irmão, também de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele fala do respeito mútuo. Respeito mútuo. E vejam, eu retirei este bocadinho. Claro que o livro tem muito mais informação, mas diz assim: habituamo-nos na Terra a interpretar por ingratos aqueles que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é mudança de rumo, em que lhes cabe marchar para a frente. Então, às vezes as pessoas, porque é ingrato, mas é ingrato porquê? Nós conhecemos as pessoas, vivemos com as pessoas, elas são importantes, é bom que tenhamos sentimentos. Quando nós nas nossas preces falamos e pedimos ajuda para os nossos afetos, eu pessoalmente não gosto de palavra inimigos, não o uso. Eu gosto mais de usar a palavra desafeto ou referir aqueles que gostam menos de nós. Porque tudo tem um tempo, tudo passa. E, obrigatoriamente, nós temos que evoluir. Portanto, momentaneamente não nos damos paciência. Há que andar para a frente. Agora, muitas vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós até não sabemos porque é que aconteceu. Mas mais à frente vamos ver que aquilo teve um sentido. Mas só vamos descobrir mais à frente. Sabem aquela imagem da pessoa que está a olhar para uma planície, está a ver uma estrada, ao fundo vê uma curva e já não consegue ver mais nada além disso. Mas, quando a pessoa tem um montinho e vai subindo a uma escada e que vai começando a subir, começa a ver mais além. É um pouco isto. É que nós, vendo mais além, conseguimos perceber o percurso. Mas às vezes só conseguimos ver esse mais além quando já estamos mais à frente. Olhamos para trás e percebemos que aquilo teve uma finalidade.
mas não encontramos na altura razão para ela. Então é como se fosse um puzzle que se vai juntar, uma pecinha do puzzle que se vai juntar mais à frente e que naquele momento nós não tínhamos percebido. Portanto, muitas vezes temos que entender, as pessoas têm que mudar rumo, com o conhecimento vão criando outro caminho, e isso não deve ser entendido como ingratidão e por esse respeito mútuo que nos chama a atenção, Emmanuel, neste livro, Irmão. E, quase a terminar, neste livrinho Caminho, Verdade e Vida, creio que a maioria das pessoas conhece, no capítulo 122, em que Emmanuel tem uma passagem dos Evangelhos e comenta essa passagem, no capítulo 122, Frutos, vamos encontrar a expressão que é muito conhecida e que Jesus nos deixou. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu só posso avaliar o resultado pelos frutos que produz. Se a árvore não produz os frutos, é porque não está a ser bem cuidada. Então, e Emmanuel diz-nos, convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das nossas ações. Portanto, para nós analisarmos, devemos perceber se teve frutos. Ou então, aquela máxima que é conhecida em todas as línguas, em todos os tempos, que é: coloca-te no lugar do outro, não fazeis aos outros o que não gostarias que te fosse feito. E colocar naquele... Ainda que muitas vezes as ações tenham que acontecer exatamente para acordar as consciências, mas quem somos nós, às vezes também o fazemos menos bem. Então, neste livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Então, parabéns à Associação, este Centro de Cultura, pelo trabalho. Muito obrigada.